Fala, família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, falo aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal Vídeo da Noite aí, para o canal aí do Vascaíno Norte-Sul, falando aí para a torcida bem feliz, Norte-Sul desse Brasil. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro também. Olha, tem atualização sobre o Verratti, tem atualização sobre o Ryan, tem atualização sobre o Brenner também, muitas atualizações aqui para vocês. Eu que lancei um vídeo mais cedo aí, que subiu aí no início da tarde, sobre cortes aí da entrevista do Pedrinho, né, feito pela ESPN. Tá muito interessante, tá um pouquinho longo, mas dá uma olhada lá que tá bem feito o vídeo, gente. Antes de mais nada, deixe seu like, deixe o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder, para que o canal seja impulsionado no YouTube. Serei muito grato a vocês. Visualize os vídeos também, gente. Vejam os vídeos até o final, porque lá pro final tem sempre uma surpresa no vídeo, tem sempre uma informação ali interessante. Então não deixa de ver o vídeo até o final também. E me dá essa força, porque os vídeos longos estão com poucas visualizações, tá? Eu vou dar uma parada de fazer vídeo curto aqui falando do Vasco. Eu só vou fazer vídeo curto aí falando de outros clubes. Quando eu fizer vídeo curto do Vasco, vai ser alguma coisa que não vai ter tanta relevância, ou então para fazer chamada aí dos vídeos que vão subir aí para o canal. Gente, vamos falar de Campeonato Carioca aqui rapidinho, para a gente não perder tempo. Olha, hoje a gente teve Volta Redonda 1, Boa Vista 0, a vitória do Volta Redonda que é do nosso grupo, que é do grupo do Vasco da Gama, do grupo A, venceu o Boa Vista. O Flu-C venceu o Madureira por 2-1, também o Flu-C do nosso grupo. Todo mundo do nosso grupo venceu, hein, gente? Todo mundo do grupo A ganhou. O Bangu tá ganhando do Urubu de 2-1, até a hora que eu vi, tinha 60 minutos, estava faltando 30 minutos aí para terminar o jogo. Não sei se o Urubu vai empatar. O Bangu, que saiu vencendo por 2-0, teve esse gol. Vou botar o gol aqui, se não der direitos autorais, do Garrincha, cara. Foi o segundo gol, Garrincha com SH, tá? Garrincha com SH. Vou botar o gol aqui para vocês, sem áudio, sem nada. Tomara que não dê direitos autorais, né? Um golaço do Bangu, aqui do Garrincha. Pode ver aí, ó. Golaço do Garrincha, foi o segundo gol do Bangu, e logo em seguida o Urubu diminuiu, terminou o primeiro tempo 2-1, e até agora, até a última vez que eu vi, estava 2-1. Não sei se o Flamengo vai empatar, se empatou, por enquanto está 2-1. Amanhã teremos aí Sampaio Correia e Nova Iguaçu. O Sampaio Correia também está aí no grupo do Vasco da Gama. Portuguesa e Botafogo. Portuguesa também no nosso grupo, empatou com o Urubu no domingo. Antecipação da quinta rodada, eles anteciparam a quinta rodada, né? Lembrando aí a vocês, Portuguesa empatou com o Urubu em 1-1. E para encerrar a rodada, Vasco e Maricá, 21h30 em São Januário. A tabela provisória aí do Campeonato Carioca, ó, o grupo A tem o Flu-C com 3 pontos, o Bangu com 3, o Volta Redonda com 3, a Portuguesa com 1 ponto, o Vasco, o Sampaio Corrêa que não jogou, e o Vasco com 0 pontos, respectivamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, quinto e sexto lugar, porque eles não pontuaram, porém também não jogaram. Vão jogar amanhã. E por azar do Vasco, todo mundo do grupo A, cara, do Vasco da Gama, venceu, cara. E para sorte do Urubu, todo mundo do grupo A venceu, né? E todo mundo do grupo B perdeu, né? Então o Urubu, ele continua líder com 1 ponto, mesmo ele tendo empatado contra a Portuguesa o primeiro jogo, e tá perdendo agora pro Bangu. Só que como o Botafogo joga amanhã, ele pode ser ultrapassado pelo Botafogo. Amanhã joga o Botafogo, amanhã joga o Maricá, vai jogar contra o Vasco, e amanhã joga o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que joga contra o Sampaio Corrêa. Se o Nova Iguaçu vencer a partida dele, o Botafogo também vencer, o Urubu pode cair aí para a terceira colocação. Se o Vasco der o azar de perder para o Maricá, ele pode cair aí para a 4ª colocação ainda. Então o Urubu está com 1 ponto, Maricá com 0,
Nova Iguaçu joga amanhã com 0, os dois jogam amanhã, né? O Botafogo com 0, Madureira com 0 e o Boa Vista com 0. Todo mundo com 0 ponto, porque ainda vai jogar. O único que jogou, que está jogando 2 vezes aí é o Urubu, perdeu um, empatou um, está perdendo o outro, né? E jogou justamente com a Portuguesa, que é do nosso grupo também, que está 1 ponto. Então é fundamental o Vasco vencer amanhã a sua partida, cara, porque senão pode complicar a situação aí, porque todo mundo ganhou do nosso grupo. Gente, vamos falar das categorias de base aqui rapidinho. O técnico da base aí, o pupilo do Felipe, né? Que o Felipe trouxe para a base, o tal do Matheus Curopos. Matheus Curopos, né? Vai permanecer no comando do Sub-20, tá? Ele está prestigiado no Vasco da Gama, mesmo com a eliminação na Copa São Paulo de Juniores. Eu não sei que prestígio é esse que esse cara tem, cara, porque ele é horrível, cara, é um péssimo profissional. Aí olha só o motivo que eles estão dando. O trabalho é elogiado principalmente pela formação de atletas. Cara, aí eu questiono a vocês, tá? O Felipe Loureiro, Felipe, amigo do presidente Pedrinho, de infância, que começaram na base do Vasco juntos, né? Deu o carguinho pro Felipe ali como diretor de futebol, agora ele está ali mais atrelado às divisões de base. E o seu Felipe, por sua vez, trouxe o ajudante dele do Bangu, o Matheus Curopos, para ser técnico das divisões de base do Vasco da Gama. Antes era o tal do Brasil, né? Acho que é David Brasil, alguma coisa assim, eu esqueci o primeiro nome do técnico anterior, que era muito competente. Era muito competente o técnico anterior do Sub-20 do Vasco. Agora esse Matheus Curopos. Eles estão dizendo que o trabalho do cara é elogiado, principalmente pela formação de atletas. Cara, a base do Vasco, Sub-20 do Vasco, ele não é ruim. Ele tem jogadores bons. Ele tem ali o Bruno Lopes. Ele tem o tal do Matheus Vereza. Ele tem o Zucarello. Tem ali também o Luiz Lócio. Então, cara, não é um time ruim. Ruim não. Tem aquele Juninho, que deu azar de se machucar, acho que na segunda partida, se não me engano. Aquele ponta esquerda. E o time do Sub-20 do Vasco não é ruim. Mas o trabalho é muito mal feito, cara. Esse técnico aí, esse Matheus Curopos, esse amigo aí do Felipe, ele faz um trabalho muito mal feito. E a diretoria do Vasco achou por bem deixá-lo no cargo, dizendo que o trabalho do cara é elogiado principalmente pela formação de atletas. Vamos ver que atletas aí vão ser formados, né, através desse cara. Vamos rezar para que... Bom, deixa para lá, é um negócio muito complicado, cara. A gente cansa de falar desses assuntos. Olha, gente, vamos falar aqui do Ryan rapidinho. O Ryan vai ter proposta aí de um time inglês, o time... como é que é o nome, cara? Bournemouth da Inglaterra demonstrou aí interesse no Ryan e parece aí que vai fazer uma proposta pelo Nossa Joia da Colina de 35 milhões de euros, que gira em torno aí de 219 milhões de reais. O clube pretende deixar, né, uma porcentagem aí para uma futura venda que o Vasco irá fazer. Então eles estão querendo aí, talvez, adquirir não os 100% aí do Ryan, talvez aí 70%, 80%, eu não sei qual é a porcentagem, por 35 milhões de euros, por exemplo. O Ryan vale 80 milhões. Só que o Vasco ele já abre negociação se algum clube oferecer 40 milhões. Então eles oferecem 35 milhões em 70%, 80% dos direitos federativos, até porque 20% pertence ao jogador, tá? Lembrando disso, 20% pertence ao Ryan. O Vasco estava até querendo comprar esses 20% dele. Então, de repente, aí o Vasco fica aí com 20% ainda do Ryan, mas no futura venda aí o Vasco poder morder aí mais uma ferpela numa outra transação, um time aí maior da Europa ou até mesmo da Inglaterra. Então esse time aí, o tal do Bournemouth da Inglaterra, está querendo oferecer 35 milhões de euros, cerca de
219 milhões de reais pelo Ryan e deixar uma porcentagem com o Vasco. A Lazio, que fez uma oferta de 25 milhões de euros, que gira em torno de 157 milhões de reais, vai tentar fazer uma outra investida. Eles querem aumentar o valor da multa, uma vez que eles venderam aí o Tati Castellanos, né, que era interesse aí do Urubu, inclusive, que acertou com o West Ham, e também eles devem vender aí o atacante deles, o tal do Matheus Cancellieri, eu acho que é isso, Matteo Cancellieri deve ser vendido, eles vão ficar sem atacante, então eles estão aí mirando o Ryan. A Lazio, né, que fez uma investida de 25 milhões, e eles vão voltar a fazer oferta pelo Ryan, ainda não desistiram. Pessoal, atualização do Verratti, e tá cansando, sinceramente, cara. Essa história de Verratti vai, Verratti fica, aí vem lá um repórter lá da casa do cacete, aí fala que o Verratti aceitou a proposta do Cerro Porteño, já tá enchendo o meu saco, cara. Já está enchendo o meu saco. Diz aí uma porcaria de um repórter aí chamado Germán Garcia Grova, eu não sei se ele é argentino, se ele é paraguaio, eu não apurei direito, eu ouvi falar que ele é argentino, depois eu ouvi falar que ele trabalha na imprensa paraguaia. Diz que o Verratti aceitou a proposta do Cerro Porteño e falta só o ok do Vasco da Gama, que ele, se der o ok, o Verratti assinará com o Cerro Porteño por 3 anos, no caso aí, contrato de 3 temporadas. Então, cara, eu não sei mais de nada. O Diniz diz que conta com o Verratti, com o Vasco. A diretoria do Vasco diz que também conta com o jogador. E a imprensa paraguaia está o tempo todo cravando o Verratti lá, acertando com o Cerro Porteño. No caso, o Verratti e o clube, né, do Cerro Porteño apalavrados, né? Faltando aí só o aval do Vasco da Gama. Então a gente não sabe mais quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira. Eu sei que já está enchendo o saco, está virando uma novela mexicana e já deu no saco já, cara. Já deu no saco essa novela de Verratti. Se o Verratti estiver insatisfeito, porra, eu queria muito que ele ficasse, de todo o coração. Apesar que o Vasco está negociando com o Brenner, eu queria muito que o Verratti ficasse, que para grupo ele é muito importante. Ele é muito bom, cara. E ele vai ajudar muito também dentro de campo. Vai ter hora que ele vai entrar e que ele vai ser necessário, cara. Que ele vai ser preciso. Vai ter jogo que vai ser para ele decidir. Entendeu? Então ele vai ser muito importante. Agora, se ele estiver dando realmente ouvido lá a proposta do Cerro Porteño, se ele tiver a fim de sair e for melhor para o Vasco também, for bom para o Vasco também e bom para ele, poxa, cara, boa sorte, muito obrigado por tudo. A gente vai lamentar muito, vai sentir saudades, mas a gente vai desejar uma boa sorte, vai com Deus e que você seja feliz, né? Para onde você for, para o Cerro Porteño, seja lá para onde for. E nisso aí entra a questão do Brenner. Parece que o Vasco está bem próximo ali de acertar com o Brenner. O Vasco ofereceu 4,2 milhões, né, de euros, no caso, e agora que parece que a proposta agradou ao Udinese, ao clube aí do Brenner, mas o parcelamento ainda impede o acerto. Parece que aqui, a maneira de parcelamento ali que o Vasco está oferecendo, né, o método de parcelamento, não está sendo muito do agrado do Udinese. O staff do atacante diz que ele aceitou e diz que o Udinese também gostou da proposta. O que está pegando aí é o parcelamento que não está agradando muito ao clube italiano. E eles estão vendo aí a melhor maneira de acertar essa maneira de pagar, né? Então vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Foi o que eu falei, o Brenner chegando, o Verratti vai se tornar um terceiro reserva realmente. As chances do Verratti vão cair vertiginosamente, porque na frente dele vai ter o Andrés Gomes, vai ter o Nuno Moreira, na frente dele vai ter o Ryan. O Ryan também a gente não sabe até quando ele vai ficar no Vasco, né, cara? Tanto investido em cima do Ryan, talvez ele vá embora também agora, então abre ali um espaço também para o Verratti. Então vamos com calma para ver no que vai dar. Olha, o Alan Saldívia, essa informação foi de Joel Silva, tá? Só para a gente colocar aqui, botar os pingos nos i, sobre o Brenner, notícia aí do Joel Silva. O Alan Saldívia foi apresentado hoje, tá, oficialmente. Ele disse que o Diniz
o chamava sempre, né, para vir jogar no Vasco. Diz que a intenção do clube de crescer e melhorar, e fazer ele também melhorar como jogador. Tem um vídeo aí do Saldívia falando isso, eu vou deixar o vídeo do Saldívia aí para vocês, então daqui a pouco eu volto. Fica aí com o Saldívia falando aí na apresentação dele. O Diniz chamava muito para mim, aí eu acho que ele me falou do clube, da intenção do clube em crescer, em melhorar como jogador. Aí eu acho que gostei muito do que ele falou para mim e as coisas que ele queria que eu melhore. Então eu acho que foi algo muito bem, muito bom para mim como jogador crescer e melhorar no tema profissional e como jogador. Então a apresentação aí do zagueiro uruguaio aí, Alan Saldívia, vindo do Colo-Colo, né? Vamos ver, vamos esperar, aguardar aí que ele desempenhe bem, que ele entre bem, que ele atenda aí os anseios da torcida vascaína. Boa sorte pro Saldívia. Agora vamos falar aqui, cara, do Marino Hinestrosa aí, colombiano, atacante colombiano, que parece que ele estaria praticamente fechado aí com o Boca Júnior, mas não está ainda definido. O Boca não efetuou o pagamento ao Atlético Nacional, que detém os direitos federativos aí do atacante, e o Vasco está observando aí de longe. Parece que o Vasco acenou aí em fazer uma proposta aí pelo colombiano, e o Diniz aprova a vinda do jogador. Então o Vasco está querendo aí dar um chapéu no Boca Júnior, né? Uma vez que o Boca Júnior, né, concretizou a negociação com o atacante, o Marino Hinestrosa, e parece que ele ainda não fez ainda, ele não pagou ainda, né, o valor aí devido aí dos direitos federativos do jogador, e o Vasco está ali de longe, ali só monitorando a situação. Se o Boca Júnior piscar, se o Boca Júnior moscar, o Vasco vai entrar na parada para cobrir a oferta aí e de repente trazer o atacante aí para a Colina. Esse Marino Hinestrosa aí parece que ele tem mais ou menos as características aí do Andrés Gomes. É um cara que joga pelas pontas, é um cara rápido, vai bem no 1 contra 1, tem muita velocidade. Então, de repente, aí é uma boa pedida aí, até mesmo como opção, né? Vai servir como opção aí para o elenco do Vasco da Gama, caso necessário, caso precise, caso a gente perca o Ryan, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o Vasco aí sondando o tal do Marino Hinestrosa, mais ou menos fechado aí com o Boca Júnior, mas vendo aí os acontecimentos, o que vai acontecer, que se o Boca Júnior moscar, papar mosca ali, o Vasco vai, pum, e vai fazer uma investida. É uma notícia aí trazida pelo Léo Lacerda e pelo Luiz Amadeu lá na torcida vascaína. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Olha, gente, falar de SAF, tá? O Pedrinho, eu falei, botei aqui no vídeo curto aqui, no vídeo curto não, no vídeo de mais cedo, né? Pedrinho falando sobre a SAF, falando aí que tem um investidor que já passou da metade, já passou da quarta fase praticamente. E veio o Lucas Pedrosa mais uma vez falar lá no canal do Cazé, dizendo que as tratativas da venda da SAF estão avançadas e estão por detalhes, que fatalmente, tá, a SAF vascaína vai ser vendida aí nessa temporada. Diz que está muito perto de acontecer. E eu vou terminar o vídeo de hoje com um vídeo aí do Lucas Pedrosa, falando aí no canal do Cazé, aí nas redes sociais do Cazé TV, dizendo que a SAF do Vasco está muito próxima de ser vendida. Ele não fala que é um investidor, mas a gente deduz que talvez seja aí o tal do Lamáquia, né? Que é o que está mais próximo. Isso também é matéria aí da TNT Esportes. A TNT Esportes aí divulgou, né, essa fala do Lucas Pedrosa, né? O Lucas Pedrosa falando lá na Cazé TV. Eu vou deixar aí o vídeo aí do Lucas Pedrosa falando da SAF do Vasco, está praticamente avançada, praticamente aí a prestes de ser vendido. Eu fico por aqui, desejo a vocês aí uma quarta-feira abençoada. Amanhã tem Vasco, amanhã eu venho com todas as informações sobre o jogo aí contra o Maricá em São Januário, toda a ficha técnica. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, e eu fui.
E agora a gente pode até falar sobre a SAF, né? Eu trouxe essa informação exclusiva, o Vasco negocia com o Marcos Lamáquia, que é o filho do José Lamáquia, dono da Crefisa, não é filho da Leila, não tem relação com a Leila no sentido de sangue, de fato, ele é filho da Júnia, que é da família do Aloísio, que era um banqueiro muito conhecido, foi dono do Banco Real, hoje eles têm o Banco Alfa, então o garoto é herdeiro de duas frentes diferentes. Então ele tem conversado com o Vasco da Gama em reuniões diárias. O NDA foi assinado. O que é o NDA? É um documento que você assina para você ter acesso aos documentos do clube, informações sobre finanças e tudo mais. Com a recuperação judicial homologada, você tem a possibilidade de você prever a dívida do Vasco. Então, o cara que é comprador, vamos dizer que você quer comprar essa xícara aqui, mas essa xícara ela está parcelada em 10 vezes de R$100. Você que quer comprar essa xícara, você já sabe que você vai pagar 10 vezes de R$100 nela. Então, isso é muito importante para o comprador. E o Vasco da Gama tem reuniões frequentes, não só com o Marcos Lamáquia, mas também já com a frente dos seus advogados para acertar questão contratual mesmo, para que esse memorando de entendimento seja formulado, o Vasco apresente ele ao conselho e a partir disso seja assinado e o Vasco consiga de fato ter uma negociação para a venda da SAF, entre 70% e 90%. Então o que eu posso atualizar é: as negociações são quentes. O clube está muito otimista para isso acontecer já nessa temporada. Isso é fato. É fato mesmo, é negociação muito quente. Boa. O Vasco muito provavelmente vai ser vendido em 2026.